Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal mais apocalíptico do Brasil. E hoje nós vamos fechar as 70 semanas de Daniel. Claro que nós vamos voltar a esse tema, né? Esse texto outras vezes, porque é um texto extremamente escatológico, então sempre vamos estar fazendo o link. Mas eu quero quero fazer esse fechamento das 70 semanas com algumas observações sobre as divergências dos teólogos nessas interpretações. Eu já falei aqui que escatologia é um dos assuntos mais complexos da palavra, porque, como a gente já disse também, né, interpretação de texto não é uma ciência exata e como não existe na Bíblia um texto dito: aí no dia 7 de setembro de 2025 haverá o arrebatamento da igreja. No dia seguinte, um cara que vai ser o fulano de tal, anticristo, ele vai pegar, ligar para fulano. Não é assim, né, gente? Então, por causa disso, os teólogos divergem e não vou aprofundar em cada uma das teorias dos teólogos, né? Porque senão a gente não sai daqui. Mas eu vou dar uma rápida pincelada em algumas das principais divergências, ok? Então, se você não é inscrito, você tá esperando o quê? Badala esse sininho aí, né? Poxa vida, Jesus tá voltando, você ainda não badalou o sininho? Badala o sininho aí e roda a vinheta! Bom, então vamos fechando aqui, né, o estudo de Daniel. Como eu disse, nós voltaremos a ele outras vezes, sempre iremos fazer o link com esse texto, por isso é muito importante. Se você perdeu alguma parte ou se você está chegando aqui agora, eu estou deixando na descrição o link dos outros estudos das 70 semanas. Assista tudo, pegue uma canetinha, um papel, anote, porque não é um texto fácil e a gente precisa dele para entender muita coisa que há de vir por aí. E agora aqui, hoje, como eu acabei de dizer, eu vou apenas dar uma pincelada em outras interpretações, outras linhas interpretativas sobre esse texto. Vamos então, antes de mais nada, reler o trecho de Daniel que fala sobre as 70 semanas, porque nos últimos estudos nós fomos dividindo esse texto para poder esmiuçar, e agora então vamos reler todo o trecho que fala das 70 semanas, que está em Daniel 9, 24 e 27. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Então, lembrando que aqui eu tenho a primeira e a segunda parte das 70 semanas, que são divididas em 7 e 62. E depois dessas 62, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. Então aqui está falando da terceira parte, né, que é a última semana. No início da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Numa ala do templo, será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, muitos, né, assim como nós também, né, dividimos as 70 semanas em 3 períodos, mas muitos acreditam que esses 70 anos eles são simbólicos. Nós já falamos sobre a conta desses 70 anos, quantos dias tem cada ano desse, né? A gente já falou sobre isso tudo. E muitos acreditam que esses 70 são simbólicos mesmo, tá? E que o primeiro período, ele fala da reedificação de Jerusalém, como nós falamos também. O segundo período, que é o período maior, iria até o início do ministério de Jesus, né? Até aí tudo bem. E aí, então, começam as maiores divergências, que é a última semana.
Muitos acreditam que ela termina, né, desse ministério de Jesus até a invasão do general Tito a Jerusalém. Lembrando que esses 70 são simbólicos, né? Essa contagem é simbólica, então essa última semana terminaria na invasão de Tito a Jerusalém. Nós já falamos dessa invasão também. Qualquer coisa, volte lá no estudo onde nós falamos, o estudo no qual nós falamos sobre a invasão do general Tito a Jerusalém. Muitos também acreditam que a última semana está se cumprindo agora. Nós vivemos a última semana de Daniel, que começou com a morte e a ressurreição de Jesus e só terminará na segunda vinda. Como são 70 simbólicos, então eles podem durar aí quantos anos forem. E nós estamos vivendo, ou estaríamos vivendo, né, essa última semana agora. Mas também muitos acreditam que ela já acabou, tá? Não houve esse intervalo que nós vimos, né? Que há um intervalo entre a penúltima semana e a última, né? E segundo a nossa linha de interpretação, nós estamos nesse intervalo, né? E essa última semana começa então no início dos 7 anos de tribulação, foi isso que nós vimos, mas muitos acreditam que não, que essa última semana não houve esse intervalo e essa última semana ela já se cumpriu. Tá? Os primeiros 3 anos e meio de Jesus na Terra foram a primeira parte da última semana. Tá? E os outros 3 anos e meio terminam com a morte e ressurreição de Cristo e vão até o apedrejamento de Estevão. E aí, também se acredita uma outra linha de interpretação que esse príncipe que há de vir, que o texto fala, seria o Messias, não seria o anticristo, porque Jesus veio, né, então, e firmou uma aliança conosco, porque Jesus ele traz a nova aliança, então o Messias faz essa aliança, então essa aliança não seria do anticristo com Israel, construir templo, nada disso. Essa linha, ela acredita que o príncipe que há de vir é o Messias e que essa aliança, né, ele já foi feita, e que os sacrifícios foram cessados com a morte de Jesus. Por quê? Quando Jesus morre na cruz, não há mais necessidade de se fazer sacrifício de bode, de ovelhas, de cabras, de seja lá o que for, né, que os judeus faziam na época para expiação dos pecados. A morte de Jesus cessa, encerra com esse sacrifício, porque Jesus se fez sacrifício por nós. Então, essa seria a interpretação do texto. E uma outra visão é que o assolador, ele seria o inimigo, ele seria Satanás, que, segundo essa linha interpretativa, esteve presente na crucificação de Cristo e, quando Jesus morre, os nossos pecados teriam sido transferidos para o assolador, para Satanás, tá? Para ele aí, não é para Jesus, é para Satanás. O que, gente, a meu ver, não tem muito cabimento. Por quê? Porque olha o que a Bíblia diz. Verdadeiramente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto todo aponta para Jesus. Ele levou nossas enfermidades, ele levou nossas dores, ele levou nossos pecados. Ele foi ferido pelos nossos pecados. Então o diabo não levou pecado nenhum. Tá? Então tem toda uma teoria por trás dessa ideia, mas como eu disse aqui, é só uma pincelada, né? Se você quiser, pesquise aí e tente descobrir, ok? Mas essas são algumas das linhas de interpretação das 70 semanas de Daniel. Bom, gente, então é isso, tá? Essas são apenas algumas das linhas de interpretação da escatologia bíblica. Eu não vou, como eu disse, né, no começo do vídeo, eu não vou me aprofundar em cada uma delas, porque senão a gente não sai daqui hoje. Eu escolhi essa linha que nós estudamos porque que eu entendo, para mim, na minha visão, é a que tem mais lógica,
porque a gente olha ao redor tudo que tem acontecido hoje e a gente vê como tem se cumprido essa interpretação, essa linha escatológica, esse entendimento das profecias, eles têm se cumprido a cada dia, não tem como negar isso. Né? Como falar assim que já aconteceu, Jesus já voltou e nós já estamos no milênio. Gente, não tem como. Né? Essa linha que eu trouxe para vocês e é a linha que nós vamos continuar estudando, para mim é que mais faz sentido. Todos os dias nós vemos fatos acontecendo no noticiário ao nosso redor, levando ao arrebatamento, ou que não seja o arrebatamento, mas levando aos 7 anos de tribulação que vão acontecer. Ou seja, se você é pré-tribulacionista, meso ou pós-tribulacionista, todos nós concordamos com o fato de que a volta de Jesus ela está muito próxima. Então, claro que se você quiser ir pesquisar, se você quiser se aprofundar nas outras linhas, fique à vontade. A minha intenção aqui nunca foi impor a minha linha de interpretação, tá? Muito pelo contrário, a minha intenção aqui é trazer conhecimento escatológico para vocês, porque eu vejo que muita gente tem sede de aprender sobre isso e... Então, como eu disse lá no começo dos estudos, né, eu tinha esse desejo de compartilhar um pouco o que eu sei e é isso que eu tenho feito. E então, vou continuar nessa linha e você, né, se quiser pesquisar outras linhas, fica à vontade, mas estamos juntos nessa, ok? Um abraço, não esquece de badalar o sininho e até a próxima!